Me diz uma coisa, você sabe efetivamente o que é constelação sistêmica? As pessoas já te falaram, ih, não vai nisso não, que é meio bruxaria, é uma coisa sem pé sem cabeça, meu psicólogo falou que não tem fundamentação científica, é, com permissão e respeito, principalmente aos meus amigos queridos que exercem uma psicologia mais holística, né? E menos castradora. Mas enfim. Ou não, eu já vi cientista falando que não funciona, né? Tem uma mulher aí na internet que a vida dela é meter pau na constelação, mas ela não entende com profundidade. Então eu tô aqui para desmistificar um pouco isso, para te explicar o que é constelação e como que essa técnica pode ajudar na sua vida. Assim como coach, como outras abordagens terapêuticas, profissionais, diferentes sofrem críticas, a constelação também sofre, né? E aí, parte dessa crítica vem da ignorância das pessoas, de não se aprofundarem. Eu, por exemplo, tenho maior orgulho de falar que eu sou coach. Eu não escondo nem. Hoje eu tenho uma certificação super de peso, que é uma certificação internacional, mas antes disso eu já tinha 6 certificações. Eu fui uma das primeiras coaches formadas no Brasil, né? Eu sempre acreditei nessa abordagem, eu sempre usei essa abordagem nos lugares que eu trabalhei. Eu vi resultados. Então, quando as pessoas criticam é porque elas não se aprofundam, mas como qualquer outro nicho do mercado, a gente tem coisas boas e coisas ruins. A gente tem médico bom, a gente tem médico ruim, a gente tem nutricionista bom, nutricionista ruim, a gente tem psicólogo maravilhoso e outro psicólogo mais doido do que você. Então é a vida, né? Você tem coach ótimo e tem coach que fica falando umas coisas nada a ver, você tem que acordar às 5:30 da manhã. Não é isso, tá? E então, fazendo essa introdução aqui, eu quero que você compreenda o que de fato é uma constelação sistêmica, tá? Aqui eu não vou falar de constelação familiar, eu vou usar o termo de constelação sistêmica. A gente acredita que tudo está ligado, que os elementos de um sistema influenciam nesse sistema. Nada está solto no universo, né? E eu, Aili, como uma pessoa que tem o primeiro talento da Gallup chamado conexão, acredito muito nisso. Eu acredito que qualquer comportamento, qualquer atitude influencia o todo, né? Com base nisso, a gente pode ver a globalização. Uma coisa que acontece em outro país, uma guerra na Ucrânia está afetando a nossa economia aqui. As coisas elas não estão desconectadas. A gente precisa começar a pensar sistematicamente. A gente vive em sistemas. Isso desde a nossa biologia, né, celular. Antes da gente falar de pensamento sistêmico em empresas e trazer essa abordagem, a gente falava sobre gestão biológica, né? Porque a natureza ela é sábia, as coisas elas estão conectadas. E com essa abordagem, pensando em sistemas, a gente faz a constelação. A constelação nada mais é do que um processo terapêutico breve, rápido, que vai te ajudar a entender essas relações, essas influências que estão acontecendo no seu sistema. Pode ser no seu sistema familiar, no seu sistema profissional, no seu sistema social, no seu sistema organizacional. E como que a gente faz isso? A gente coloca elementos que vão representar esse sistema e você vai ter uma visão de fora, né? A gente muitas vezes só consegue entender as regras do jogo quando eu entendo quais são as regras do jogo, quando eu tô fora do sistema, porque muitas vezes a gente tá naquela dinâmica
inconsciente e a gente não consegue perceber essa sutileza das conexões, das influências, de comportamentos que muitas vezes não são meus, mas que eu adoto, né, de algumas pessoas da minha família, ou quando eu tô numa empresa, eu não tô conseguindo ver como aquele sistema tá emaranhado, que há uma desconexão dos papéis, na verdade, múltiplos papéis, né? Então ali eu tô misturando a amizade com o profissional, enfim. Então a constelação, ela vem para te ajudar a enxergar esse sistema que não está legal na sua vida, e te ajudar a compreender o que está acontecendo, tá? É uma técnica literalmente de representação. A constelação sistêmica, ela foi muito difundida por Bert Hellinger, então vocês vão escutar muitas pessoas falando constelação familiar, mas a constelação, ela não parte única e exclusivamente de Bert Hellinger. Eu mesmo conheço os princípios dele, mas não é uma abordagem que eu vou me aprofundar, né? Até porque também tem coisas da abordagem dele que para mim não faz muito sentido. O que eu acredito é nessa influência do sistema, é ajudar o meu cliente a pensar sistematicamente sobre aquela situação que ele está vivendo. Mas essa técnica, ela tem como base fundamentos da psicanálise, psicodrama, abordagem de terapia integrativa sistêmica, terapia familiar, que veio aí com uma grande terapeuta, que era a Virginia Satir. Para quem não sabe, ela foi modelada para criar programação neurolinguística, né? A gente tem constelação familiar, sim, a gente tem análise de rituais africanos, rituais que povos originários e antigos faziam. A gente tem como base né, uma abordagem junguiana também, que vai trazer ali um pouquinho pra gente um aprendizado. A gente tem um pensamento sistêmico como base, a gente tem a questão de campos mórficos como base. Na verdade, é uma série de conhecimentos que foi condensado para criar uma técnica para ajudar as pessoas a ampliarem a visão. A constelação, ela não resolve nada, ela só te ajuda a ampliar a visão para que você resolva depois, tá? Por isso, sim, que é muito importante que um constelador tenha consciência da maturidade emocional dos seus clientes, do nível de consciência, porque às vezes, na configuração, na representação desse sistema, através de bonecos, através de objetos, através de pessoas, a gente vai trabalhar muito com o sentir, tá? Então, primeiro, sinta o que você está vendo. Faça uma descrição literal do que você está vendo. Mas a gente trabalha muito com sentir. E ali na hora se revela situações, emaranhados que a pessoa nunca percebeu, e pode ser profundos, podem ser complexos. Por isso, sim, que a gente precisa ter muito cuidado, né? O constelador, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma entrevista com você para entender qual que situação você quer enxergar mais. Junto com você, ele vai definir quais são os elementos, né? Como que a gente vai fazer essa representação? Vamos colocar essa figura você valida? E aí o cliente deve validar, porque a constelação é dele. E o cliente que vai montar este campo, ele que vai colocar os elementos no sistema. O constelador, ele só vai facilitar esse processo, né? Trabalhando ali uma observação da visão, do sentir, do pensar e do agir do cliente, tá? Com muita sutileza, com uma abordagem assertiva, mas nada vinculado ao espiritual, né? Ao mundo, não. Ali eu tô falando de uma... Gente, é simples, né? Quando eu tô de fora, eu enxergo melhor. Isso é simples, né?
Isso é em nossa vida. Às vezes a gente vê uma situação de um amigo nosso, quando a gente enxerga de fora, a gente enxerga melhor. Pronto, simples assim. Então é isso que a gente vai fazer na constelação, tá? A gente pode usar a constelação para ver qualquer situação na sua vida, qualquer situação que você não está entendendo, porque se repete, porque você tem consciência que você precisa mudar um determinado acontecimento, e isso se repete, por que de repente as coisas travam no seu aspecto profissional, no seu aspecto pessoal, por que você tem uma sensação de pânico, a gente pode ver tudo, né? Cabe o constelador ter a maturidade de entender o nível de consciência do seu cliente e também ver depois como que ele vai fazer esse trabalho, né, para colocar esses insights aqui em prática, né? Então, geralmente ele deve estar passando por um processo terapêutico, a gente orienta, enfim. Mas não tem nada místico, tá? Agora, assim como em outras profissões, eu tô vendo uma postura de constelação meio bizarra, né? Mas a gente que vem com uma abordagem nova, todos os pioneiros, eles vão receber críticas, né? Eu falo assim que eu gosto daquilo que é difícil. Eu quero ser coach, eu quero ser consteladora sistêmica, mas eu também sou muito crítica na técnica, nas escolas, né? Então fui buscar fazer uma formação com uma das melhores consteladoras, além de ser minha amiga, eu sei do nível de consciência dela, mas também que tem uma certificação internacional. Para quê? Para que a gente, quando leva essa técnica para as pessoas, é para ajudar as pessoas de verdade a se transformar, ampliar a consciência, sempre ampliação de consciência. A gente vai trabalhar dentro da constelação sistêmica com as leis de sobrevivência, tá? A gente fala, isso é uma lei universal, todo mundo quer pertencer, todo mundo precisa do equilíbrio e tudo tem uma ordem, tem uma lógica relacionada a alguma coisa, tá? Isso são as premissas de um pensamento sistêmico, ok? E a gente vai ajudar esse cliente a pensar sistematicamente. Essa terapia, essa abordagem só serve para quem acredita, para quem está aberto, para quem acredita que nada está desconectado e que você, inclusive, se você está vivendo uma situação que você não está feliz, meu querido, você tem responsabilidade nessa situação. Então é isso. Quem quiser saber mais sobre constelação sistêmica, a gente abriu então esse ano um canal exclusivo para atender pessoas e eu estou fazendo constelação. Eu uso um sistema 3D, eu faço constelação pessoalmente, né? Mas eu atendo aqui em Santo André, mas estou atendendo o Brasil através de um sistema. Então é isso. Quem tiver dúvidas pode mandar aqui que a gente esclarece e ajuda a desmistificar e falar de uma forma com coerência o que é constelação. E se você não sabe, não julga, tá bom? Um beijo.